Neste ano da esperança, do Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança, nós temos um motivo também muito especial para celebrar, que são os 60 anos de conclusão do Concílio Vaticano II. E ainda estamos neste caminho, neste marco da implementação do Sínodo sobre Sinodalidade. Estes três temas, Jubileu, 60 anos do Concílio Vaticano II e o Sínodo sobre Sinodalidade, são os temas da nossa conversa no programa de hoje. E para a gente refletir sobre este assunto, eu tenho a alegria de receber dois convidados muito especiais. A irmã Cleusa Andreata, ela é da Congregação das Irmãs da Divina Providência, doutora em Teologia, integra a equipe do IHU Unicinos, também o nosso serviço teológico pastoral. Já esteve aqui com a gente, é sempre uma alegria recebê-la. Seja muito bem-vinda, irmã Cleusa. Obrigada, Marcos. Muito bom estar aqui com você e com o Suzin para essa conversa. E é um prazer colaborar com o nosso Serviço Teológico Pastoral e com esse programa Igreja Sinodal. Obrigado. O Frei Luiz Carlos Suzin, ele é franciscano capuchinho, mestre e doutor em teologia, professor na PUC do Rio Grande do Sul, também já esteve aqui com a gente e é uma alegria recebê-lo mais uma vez. Frei Suzin, seja muito bem-vindo, paz e bem. Paz e bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, com a irmã Cleusa, para tratarmos desse assunto. Bom, para a gente começar essa nossa conversa, irmã Cleusa, Frei Suzin e quem está nos acompanhando, a gente, há menos de um mês, iniciou o pontificado do Papa Leão XIV e ele teve uma fala muito importante numa das primeiras reuniões, os primeiros encontros, que foi com o Colégio Cardinalício. Nós vamos assistir juntos essa fala para dar início à nossa conversa. A este respeito, gostaria que hoje renovássemos juntos a nossa plena adesão a este caminho. Que a Igreja Universal percorre há décadas na esteira do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco recordou e atualizou magistralmente os seus conteúdos na exortação apostólica Evangelii Gaudium, da qual gostaria de sublinhar alguns pontos fundamentais. O regresso ao primado de Cristo no anúncio, a conversão missionária de toda a comunidade cristã, o crescimento na colegialidade e na sinodalidade, a atenção aos sensus fidei, especialmente nas suas formas mais próprias e inclusivas, como a piedade popular, o cuidado amoroso com os marginalizados e os excluídos, o diálogo corajoso e confiante com o mundo contemporâneo, nas suas várias componentes e realidades. Olha, essa fala então do Papa Leão XIV no dia 10 de maio ao Colégio Cardinalício. Irmã Cleusa, quero começar ouvindo você. O Papa fala aí de renovar uma plena adesão ao Concílio Vaticano II. Como é que a gente recebe esta fala dele neste contexto também do ano jubilar e destes 60 anos de encerramento do concílio e também de implementação do sínodo? Então, é uma rápida reação. A primeira vez que eu escuto essa fala dele, eu já li os comentários, li os textos, mas a fala inteira, como você apresentou aqui, esse recorte, não tinha escutado assim, nesta abrangência. E eu acho que é bem importante a gente perceber como, de fato, é um discurso que vem do olhar sobre o Concílio Vaticano II, embora, agora a gente rapidamente lembrei aqui que quando o atual Papa nasceu, foi 3 anos antes do concílio ser convocado, né? Mas aí aparece toda essa sintonia dele com o Papa Francisco, que pedindo uma igreja mais missionária, mais próxima dos pobres, uma igreja sinodal que caminha, busca a paz, a caridade, enfim, frases que poderiam ser do próprio Papa Francisco. Eu acho que isso vem muito ao encontro das nossas expectativas e como se situaria esse pontificado em relação às iniciativas do Papa Francisco, ao mesmo tempo de uma igreja que leva adiante a caminhada do concílio, que, conhecendo bastante a história, nós vemos o quanto o pontificado de Francisco nos ajudou a compreender melhor o alcance do Concílio Vaticano II, que aparece como um evento que, apesar das suas limitações, dificuldades em relação ao contexto,
atualizou todo um sentido de esperança, de otimismo e de dinamismo com relação ao evangelho e com relação à missão evangelizadora da igreja. É um discurso que aparece, então, como nós dizemos, programático e abre muitas expectativas, também esperanças para nós, para esse caminhar como uma igreja que atualiza a caminhada do concílio em sintonia com os grandes apelos do mundo de hoje. Maravilha. Frei Suzinho, olhando um pouco aqui para a história, né? Quando o Concílio Vaticano II foi convocado por João XXIII, foi concluído pelo Papa Paulo VI, né? Hoje os dois são santos, e o que a gente vê agora também nesse processo é algo similar. O Papa Francisco iniciou todo este processo e não concluiu este processo de implementação do sínodo. Como é que a gente olha para esta providência, para este sinal, à luz também do Concílio Vaticano II? Olha, eu tenho até uma hipótese assim caseira para a gente poder falar dessa possibilidade de comparação, né? O Concílio Vaticano II teve dois grandes nomes, dois grandes papas, o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI. Para entender o Concílio Vaticano II no seu começo, precisa juntar esses dois papas. O João XXIII, com a sua forma mais comunicativa, mais espontânea, alegre de comunicação, assim, muito cheia de bom humor e muito confiante, assim, né? Provocando, com tiradas populares até. E o Paulo VI, um homem mais centrado, um homem mais teologicamente cuidadoso, digamos assim. Então, eu tenho a impressão que aqui nós vamos repetir a dupla. Nós tivemos um Papa Francisco ao estilo João XXIII e vamos ter um Leão XIV, quem sabe, ao estilo Paulo VI. E seria muito bom que assim fosse, porque Paulo VI acabou, digamos assim, organizando, colocando a sua assinatura nas modificações concretas que o concílio encaminhou. E nós temos agora, examinando o nosso documento final do sínodo, nós temos realmente 3 anos pela frente em que há todo um trabalho para chegar agora a algumas concretizações. Não é para resolver todos os problemas da igreja, né? Porque esse sínodo é um sínodo sobre a sinodalidade da igreja, ou seja, para que as estruturas da igreja, as instituições, elas correspondam à teologia do povo de Deus. Então, ela vai incidir nisso, ela vai incidir nos elementos de ministérios, de carismas, de como caminhar juntos como povo de Deus em questões bem práticas. Isso não significa resolver todas as questões que a igreja tem que enfrentar no mundo de hoje, mas uma maneira como a metodologia com que a igreja vai se situar no mundo de hoje, isso vai repercutir muito fortemente. Tanto é verdade que as 10 comissões que estudam questões específicas que o sínodo levantou, elas já existiam entre uma etapa e outra, e elas continuam existindo agora no próximo triênio pós-sinodal. Olha aí, como é bom a gente olhar para essa história, né? Para a gente concluir esse bloco, irmã Cleusa, à luz também do que você já trouxe, o Frei Suzinho, interessante que o Papa Leão XIV retoma ali no vídeo que a gente assistiu, na sua fala, de uma atualização magistral que o Papa Francisco fez do Concílio Vaticano II com a Evangelii Gaudium. Alguns dizem que talvez fosse já o tempo de pensar um outro concílio, mas será que a gente pode olhar esta atualização ou esta exortação programática do Papa como já um processo para a Igreja olhar 60 anos depois do concílio? Eu penso, acho que em grande medida sim, mas acho que seguindo uma dinâmica promovida pelo Concílio Vaticano II, que acho que vai na linha assim, de frutos importantes, é esse modo de ser igreja e de pensar uma missão evangelizadora,
de uma igreja que se atualiza sempre de novo na sua identidade de povo de Deus com relação à missão evangelizadora da igreja, esse jeito de uma igreja bem mais atenta aos grandes apelos do mundo de hoje, mas tem que sempre de novo aprender a caminhar ao ritmo dos sinais dos tempos. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, mas eu acho que nesse sentido de implementação ainda do Concílio Vaticano II, eu penso que é bem importante essa postura de que é preciso pôr em prática ainda, ir pondo em prática e atualizando os processos desencadeados pelo Concílio Vaticano II. Não sei se vai por aí, se entendi bem a tua pergunta, mas nessa linha de que o Concílio Vaticano II desencadeou processos que não se trata agora de a gente interpretar exatamente como apareceu lá no concílio, no período ali de sua execução, do qual comemoramos agora os 60 anos, mas entender os impulsos que de lá vêm e como foi impulsionando esse caminhar da igreja aqui agora, atenta aos sinais dos tempos no mundo de hoje, com seus grandes clamores, suas grandes demandas, ao mesmo tempo com as possibilidades, com suas experiências acumuladas nessa trajetória da caminhada eclesial, até aqui desde um retomar uma viva tradição que vem avançando até os dias de hoje, mas ressignificar, atualizar a missão evangelizadora da igreja nesse tempo de modo a responder ao mundo que está aí com seus grandes dramas, com suas grandes esperanças. Ótimo. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho para um intervalo e já já nós continuamos essa conversa com a irmã Cleusa Andreata e com o Frei Luiz Carlos Suzin. Até já. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia e participação. E tem um convite para você. Quer rever os temas que a gente trata aqui no programa? Estão todos disponíveis, todas as edições do programa disponíveis no YouTube. Basta você procurar @Igreja Sinodal e você pode rever, compartilhar e assim vamos juntos construindo este caminho de ser uma igreja sinodal. Hoje a gente está conversando com a irmã Cleusa Andreata e com o Frei Luiz Carlos Suzin sobre a intersecção de 3 grandes temas no marco do Jubileu 2025, neste ano da esperança, peregrinos de esperança, em marcha no Sínodo sobre Sinodalidade e também os 60 anos de conclusão do Concílio Vaticano II, que foi celebrado entre 1962 e 1965. Frei Suzin, quero voltar com você, a gente terminou escutando a irmã Cleusa apontando aí sobre ler estes sinais dos tempos, né? A gente sabe que neste espaço temporal de 60 anos, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou, mas há desafios que são ainda latentes nesta caminhada eclesial. Como é que a gente pode olhar que desafios do concílio que ainda ecoam hoje na nossa igreja? Olha, o concílio é o maior evento da Igreja Católica dos tempos modernos. Portanto, é um concílio que teve que, de alguma forma, repensar os 400 anos anteriores a ele e colocar a Igreja num caminho de abertura para o futuro. E claro que a gente não vai esperar mais 400 anos que ele dê resposta para 400 anos, mas ele colocou algumas estacas, algumas linhas de fundo, inclusive, que se você jogar o jogo da partida para trás da linha de fundo, ele fica inválido, né? Há de exemplo, assim, do tradicionalismo que continuamente tenta a igreja, é uma tentação contínua a gente achar que quando tem problemas na frente, a solução seria voltar lá para antes. E isto invalida o jogo, né? Pelo contrário, colocando agora o marco da esperança nesse momento, a esperança é a virtude que abre o futuro, que pensa o tempo para frente, não para trás. Mas é claro que a esperança precisa de memória. E o que nós estamos fazendo desses 60 anos é também resgatar uma memória de um marco que é um evento criador de um tempo novo. E o desdobramento que o concílio veio fazendo, ele não se esgotou. Tanto é verdade que é por isso que nós tivemos esse processo sinodal agora,
porque a irmã Cleusa também já abordou isso, há uma relação intrínseca entre aquelas bases que o Concílio Vaticano II colocou e o que nós estamos agora aprofundando. Por isso, houve quem chamou essa postura e essas iniciativas de Papa Francisco de uma segunda recepção do Concílio, uma recepção sinodal daquilo que a gente já vinha compreendendo como povo de Deus, no sentido de torná-lo realmente prática cotidiana da igreja. Para isso, sabe, os tempos da igreja são tempos normalmente longos. Quem tem muita pressa vai sempre se sentir um pouquinho estranho na igreja. Ela tem 2000 anos e ela olha o futuro não com pressa, ela olha com confiança e também não de braços cruzados. Por isso que a gente faz um processo sinodal, porque a gente não está de braços cruzados. Uhum. Excelente. Irmã Cleusa, o Frei Suzinho tocou num ponto aqui e que a gente já falou algumas vezes aqui no programa Igreja Sinodal, mas talvez não demos a devida atenção. E acho que agora, retomando estes 60 anos do Concílio, talvez seja bom para ajudar quem está nos acompanhando, que está na vida de comunidade, que é essa questão da eclesiologia, do povo de Deus, que vem sendo falado muito. Como é que nós, neste marco celebrativo de fazer memória, mas olhar com esperança, a gente pode resgatar e fortalecer esta eclesiologia? Então, pegando o gancho da fala do Suzin, o sínodo, a caminhada sinodal, como nós estamos vivendo agora, é um fruto importante do Concílio Vaticano II, está nas trajetórias aí do que foi promovido pelo Concílio Vaticano II. E essa eclesiologia do povo de Deus tem provocado um desafio, uma possibilidade, abriu a possibilidade de uma profunda mudança na consciência, na compreensão eclesial a respeito da pertença à igreja, que no fundo é toda essa eclesiologia do povo de Deus, a identidade do povo de Deus e como essa eclesiologia do povo de Deus aponta para a questão dos ministérios eclesiais, desde aquela noção bem complexa que foi apresentada pelo Concílio Vaticano II de que todos os batizados participam da vida da igreja segundo a tríplice missão de Jesus, a missão profética, sacerdotal e régia, né? E nessa perspectiva a gente tem colhido frutos bem importantes, mas permanece um grande desafio aí. Acho que a caminhada sinodal tem promovido muito essa forma de ser, de agir, de se relacionar, de pensar a missão da igreja como povo de Deus, mas o caminho sinodal tem apontado desafios bem significativos, bem importantes por aí. Juntamente com isso, eu não posso deixar de lembrar aqui os ganhos, os avanços, passos, pelo menos no nível da reflexão sobre a questão, a participação das mulheres na vida da igreja, o seu envolvimento, esse lugar também no protagonismo como mulheres na missão eclesial, mas também permanece aí um desafio bem importante para a caminhada que temos pela frente. Temos sinais bem significativos que abrem um horizonte de esperança importante, mas temos uma caminhada bem importante ainda para fazer. E claro que, juntamente com isso, aparece toda a questão do clericalismo, que tem sido tocado com uma abertura muito importante na caminhada sinodal, tem reflexões bem significativas, estamos em tempos de aprendizagem nessas relações, mas também com o desafio de uma ousadia, também com a ousadia da esperança de fazer acontecer essas novas formas de ser igreja hoje que vão preenchendo de sentido essa eclesiologia do povo de Deus. Uhum. Excelente. A gente já vai encaminhando aqui para a reta final da nossa reflexão, mas eu gostaria de ouvir o Frei Suzinho mais uma vez. O senhor falou dessa dimensão do tempo, né? Passamos 60 anos apenas do Concílio Vaticano II. Como é que a gente pode, Frei Suzinho, na prática, nas nossas comunidades, de maneira criativa, revisitar essa história bonita, esses 60 anos, e celebrá-lo assim, costurando com este ano jubilar e também com o sínodo que a gente está implementando? Olha, na encíclica Fratelli Tutti,
E assim como as diversas encíclicas, os diversos textos do Papa Francisco, são todos textos de desdobramento de consequências do Concílio Vaticano II, ele faz uma advertência de que nós, nesse momento histórico, estamos com uma cultura que não facilita a gente ter uma consciência histórica. E quando a gente perde a consciência da história, a gente se torna perigosamente fundamentalista. A gente perde raízes e, por isso, é muito perigoso a gente acabar se tornando superficial com afirmações, com posturas que podem desencaminhar. Eu entendo também que as novas gerações têm dificuldades que a minha geração, por exemplo, não tem assim tanto em relação ao concílio. Quando o concílio terminou, eu tinha 15 anos, né? E então a minha juventude toda foi vivida imediatamente no pós-concílio, e eu acompanhei assim o desenrolar do concílio de alguma forma, tive um pouco essa facilidade na época. Então, para mim, é um acontecimento contemporâneo à minha própria existência pessoal, né? Mas quando eu penso numa geração que nasceu nos anos 90, ou nasceu agora, depois do ano 2000, mas que já pode ter até 25 anos, né, se nasceu no ano 2000, mas quando olha para o concílio, é como se eu olhasse para a Primeira Guerra Mundial, que fica lá atrás, antes de eu existir, antes de eu nascer. É como se fosse um mundo que não me toca mais a mim pessoalmente. Então, eu entendo que uma nova geração tem um desafio muito maior de recuperação da memória do que a gente, né? A gente está aqui para ajudar. Gerações mais antigas estão para ajudar. Mas esse é um grande desafio para as novas gerações. Elas poderem se conectar com uma história que é longa e que, exatamente por isso, tem muitos frutos a colher ao longo do tempo. Então, estudar esses 60 anos de desdobramento do concílio é muito enriquecedor. E que bom que nós podemos contar com essa ajuda valiosa do Frei Suzin e da irmã Cleusa, hoje conectando, ou seja, não estamos com blocos isolados na história, mas estamos num caminho bonito da igreja. Irmã Cleusa, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço. Obrigada, Marcos. Obrigada, Suzin. Muito bom escutar você, Suzin. Obrigada por hoje. Obrigado. Frei Luiz Carlos Suzin, também obrigado aqui pela sua participação e partilha no programa. Obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer a gente poder interagir com a TV Horizonte. Obrigado. Para você que nos acompanha também, obrigado pela sua companhia. Na próxima semana, a gente segue aqui neste propósito de ser uma igreja sinodal, olhando para esses processos, construindo a esperança de ser uma igreja para todos, todos, todos. Até lá!